Para mim, hoje é uma alegria muito grande, né? Poder fazer esse bate-papo, né? Com meu amigo, né? Atleta, né? E realmente uma pessoa que eu estava pensando aí, né? Em casa, eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu tenho uma irmã gêmea que está aí na live, né? E em casa eu ouço falar em Davi Greenberg desde quando ele tinha 7 anos, né? Então, se o Davi está com 41, é isso, Davi? Exatamente, 41. 41. Então, se o Davi está com 41, né? Nós estamos falando aí de 34 anos que a gente se conhece, ou que o Davi tem um relacionamento com toda a família, né? Então, para mim, hoje é um bate-papo muito, muito legal e acho que o que vocês vão estar ouvindo aí, né, e que vai ficar gravado, né, porque tudo que a gente fala aqui fica gravado e depois a galera vai vendo, né, e vai podendo compartilhar e consumir esse conteúdo. Eu acho que vão ser alguns exemplos e bem legais de serem conversados e serem comentados e serem aprendidos. Primeiro, já entreguei sua idade, né, Davi? 41 anos, né? E vamos só dar uma... Valeu, né? Vamos só dar uma contextualizada, né? Me conta uma coisa, eu sei bem disso, mas para a galera que tá entrando aí e que está ouvindo, né? Conta um pouquinho para a gente como é que você começou no esporte, com que idade você começou no esporte, qual que foi o teu primeiro esporte? Bom, Marião, primeiro, pô, a honra é minha, o prazer é meu de falar contigo, poder reconectar e através aqui da tecnologia, da live, a gente bater esse papo. Tenho muitas saudades dos papos que nós tínhamos presencialmente durante tanto tempo, falando de tudo, falando de esporte, falando da vida, falando, enfim, de negócios, inclusive. Então, para mim é uma honra ter essa oportunidade aqui de conversar com você e com os amigos aqui que a gente vê que estão entrando aqui na live, né? Cara, esporte sempre foi parte da minha vida, desde pequenininho. Meus pais faziam questão que eu e meus irmãos, que a gente praticasse esporte. Eu aprendi a nadar com 3 anos de idade, na escola de natação Sanáqua, do Zabo. Do Zabo, do húngaro? Enfim, que o jogador de polo, né? E logo eu fui para a Hebraica, para a Escolinha de Esportes da Hebraica, né? E dentro da Escola de Esportes pratiquei todas as modalidades possíveis, né? Então, assim, felizmente eu aprendi, eu acho que eu sei jogar um pouquinho de cada coisa, modalidades com bola, sem bola, individual e coletiva. Mas, com o passar do tempo, Marião, o que ficou no meu gosto mesmo era a natação, né? Sempre gostei de nadar, sempre acho que me sentia bem na piscina, na água. E quando chegou sei lá, com 7, 8, 9 anos de idade, que eu basicamente já tinha noção de todos os esportes, a natação era aquele que eu melhor desempenhava, né? Então já frequentava aquelas Olimpíadas que tinha lá na Hebraica, que eu nadava lá, depois me federei e comecei a disputar torneio regional, enfim, os campeonatinhos que tinham. E fui indo. Na paralela eu fazia futebol também, futsal, que é a minha outra grande paixão. Ô Davi, só uma Oi. coisa. Tá entrando muita gente agora, eu acho que só para recapitular a turma que tá entrando aí. Até o Marcelo Arantes te mandou um abraço. Você começou com que idade na natação? Opa, Marcelo. Você começou com 7 anos? Cara, eu aprendi a nadar com 2, 3 anos de idade, aprendi a nadar. Mas com 9 anos eu já era federado e já disputava competiçõezinhas, torneios nas categorias pequenininhas. E na paralela eu fazia futebol, eu era goleiro de Hebraica. Pô, cheguei até a seleção paulista, bicho. Mesmo, cara? Eu era bom. Futebol de salão? Futebol de salão. Mas aí não deu para conciliar ambos os esportes, tive que escolher.
e fui para natação, cara. E aí segui a natação, né? Toda a adolescência ali treinando na Hebraica e competindo, participando, enfim, de torneios, competições, viajando por todo o Brasil na ocasião. E depois, quando entra naquela fase de faculdade, as coisas mudam. Cheguei até a nadar no primeiro ano da faculdade, mas depois não deu. E aí meio que fiquei longe de um esporte assim, digamos assim, de prática constante, né? Fazia uma natação aqui e ali, etc. Mas Mas Davi, pera um alguns pouquinho anos só, depois pera um eu pouquinho volto. só. Eu vou pegar você ainda aí na natação, peraí. Vou pegar você na natação, não vai lá na frente não, peraí. Você na natação, né? Na natação, você participou de campeonatos regionais, né? Então até falando para a galera que está entrando aí, né? Que a gente se conhece aí há 30 e tantos anos, né? Você treinou com a minha irmã e eu lembro, né? Porque eu fui, né? Já fui atrás das reportagens tuas, conversando com a Adriana. Eu lembro da Adriana comentar que você falou que queria ser campeão de natação regional, né, campeão paulista de natação. Conta essa história aí antes da gente ir lá para frente, porque depois a gente vai lá para frente. Cara, eu tinha... Pois é, olha só, Adriana. Eu tinha 12 anos de idade e eu nadava meio fundo, ou fundo, né? Porque com 12 anos o fundo que tinha era 400, né? Ou até 800, que era o máximo. E a gente teve um campeonato paulista no Corinthians, no final do ano, campeonato paulista de verão, e eu não era nenhum dos favoritos. Enfim, eu devia estar na raia 2, acho, na última série, não era a final, mas era a última série. Só para saber, em raia 2 é o quinto melhor tempo daquela série. Vamos dizer assim, teoricamente, o quinto melhor tempo daquela série, que é a última série. Na verdade, isso aí, se for pensar, é mais do que 10º tempo aí, né? Dependendo da série, porque... Pois é, isso. Porque a raia 4 da série anterior tem um tempo melhor, enfim. Mas então eu não era favorito. Acontece que antes, né, quando eu estava nas estratégias e na preparação, a Adriana estava lá na arquibancada, junto com o Murilo, junto com os outros treinadores, e definimos que eu tinha que fazer a prova negativo. Negativo é quando você faz a segunda metade da prova mais forte que a primeira, né? E que é super difícil fazer um negativo numa prova longa, ainda mais para uma criança de 12 anos, né? Só que eu não sei o que aconteceu, cara, deu certo. Eu caí, passei os 200 tranquilo, não sei em que lugar, já está em quinto, sexto lugar. Bicho, virou os 200, foi um tiro de 200. E na verdade eu não fui campeão paulista. Eu fiquei em terceiro lugar, eu perdi a medalha de ouro por 1/10, por 10 centésimos de segundo, numa prova de 400. De 400 metros. Empatado, na verdade, fiquei empatado com o segundo colocado, né? E ali, cara, foi onde, assim, foi, digamos, talvez a minha primeira vitória, né? Assim, primeiro bom resultado dentro da natação. E depois continuei, e aí comecei a participar de campeonatos paulistas, já numa condição mais de protagonista, enfim, campeonatos brasileiros, Troféu Brasil e Finkel, né, que são as duas principais competições da natação aí no Brasil, né? E aí você chegou a nadar o Troféu Brasil, então? Nadei Troféu Brasil, cara. Eu nadei o 100 livre do lado do Xuxa. Do lado não, atrás, né? Do lado na raia, né? Mas atrás dele. Na raia ao lado. Só para contextualizar, a turma que está entrando aí, tem corredores, eu vi que é nadadores, Tamada aí que nadou comigo, treinou comigo durante muito tempo no Clube Pinheiros, tem triatleta aí, tem todo tipo de atleta aqui. Só para contextualizar, galera, estou falando com o Davi Grimberg, né? Que vai contar toda uma história muito bacana, e está falando da parte da época de nadador, né? E o Troféu Brasil para o nadador, né? Ele é assim realmente o máximo a coisa mais importante que existe de competição, né? Para o nadador no Brasil, né? Mais do que isso é só ir para fora, para o campeonato sul-americano, para o campeonato pan-americano e mundial, né? Eu também fui nadador, como vocês sabem, então eu tenho muito orgulho de ter nadado. Belo nadador, aliás, um grande nadador. De ter nadado os Troféus Brasil e ter conseguido uma medalha de Troféu Brasil também, né? Que foi para mim o meu marco na minha história. Mas voltando a você nadou até que idade você nadou, Davi?
Assim, Eu nadei competitivamente, né? Competitivamente falando. ininterruptamente, competitivamente até 18 anos. E a minha melhor forma foi justamente quando eu tinha 18 anos de idade, Mário, eu tinha acabado de entrar na faculdade, aqueles primeiros 6 meses da faculdade que, puta, você não quer nada com nada, então eu tava bem, nadando forte. Ali meu objetivo era ganhar um dinheiro, mas eu tive uma lesão no cotovelo na fase de preparação e que me impediu. Eu fiquei em quarto lugar num brasileiro de verão e depois ali já não tinha mais condições e parei para me dedicar ao estudo. Já começa aquela fase de estágio, enfim. E também confesso que eu já estava um pouquinho cansado de contar É, azulejo, né? é. E aí dei um tempo. ah, Enfim, já dei um tempo para natação nessa idade. E depois eu volto, já com 20 e poucos anos, para a equipe Master, liderada pela querida Pela Adriana, Adriana. minha irmã E, gêmea, para quem não claro, sabe. e tua irmã gêmea, Adriana querida, e ela, enfim, e aí comecei, na verdade, comecei ainda como pré-master, depois, com 25 anos, você entra, né, na primeira categoria de master, e treinei com ela até os 40, quando eu me mudei aqui para a Argentina, né? Caramba, você aguentou a Adriana todo esse tempo, né? Então, puta, cara, aguentei a Adriana todo esse tempo, mas acho que ela também É, teve que me aguentar é. muito, viu? Putz, grila, coitada. Cara, Coitada da mulher. uma pergunta, né? Até porque isso faz. Fala, Alberto, até porque isso faz parte do contexto, né? Você foi fazer uma faculdade, né? Que faculdade, eu sei qual foi, mas que faculdade para o pessoal saber que você fez? Cara, eu fiz jornalismo na FIAN. Sou jornalista, né? Hoje eu já não trabalho com jornalismo, eu trabalho mais com comunicação corporativa, enfim, trabalho em empresa e tudo mais, mas eu sou formado em jornalismo e depois fiz pós-graduação em relações públicas também, né? Comunicação empresarial. Legal. E aí E aí, você Marião, começa a tua carreira também, carreira profissional, né? claro, claro, aí eu começo, enfim, termina a faculdade, e já logo na metade da faculdade já entra em estágio, enfim, aquela coisa toda. Eu tive uma passagem fora, eu fui morar fora, na Inglaterra, voltei para o Brasil, terminei a faculdade e aí começa a vida profissional, né? Enfim, que aí se torna a grande prioridade. Mas eu nunca deixei o esporte, assim, eu diminuí o ritmo, deixava de participar de competições. O que acontecia, né, Marião, é que assim, você vai ficando velho e você vai deixando de treinar, mas a cabeça ainda acha que você tem 18 anos de idade e que está voando, né? Então eu ia Opa, participar das isso aí competições é a coisa que a achando gente que... mais vê atletas fazer, entendeu? Tem atleta nossa aí Pois que. é, então... Frustração, cara, assim, de eu ir para uma competição na minha cabeça achando que eu ia fazer os tempos que eu tinha com 18 anos. E cada vez que eu competia, eu piorava o tempo, né? E aí eu percebi que, cara, competição de piscina já não ia rolar mais, aí, não estava dando mais. Foi aí que eu migrei para corrida, né? E foi aí quando eu entrei na Running Fan. E E, vocês, porra, me prepararam para o máximo da corrida, diz aí, né? e Davi, antes de você contar essa história, que são os primeiros objetivos teus dentro da Run Fun que você fez, me conta uma coisa. Você comentou, né? Você foi fazer jornalismo, tal, depois saiu do jornalismo, que eu acho que é legal depois você comentar também um pouco do teu trabalho. Mas você falou uma coisa que eu acho legal as pessoas saberem, né? Qual que é a importância do esporte na tua vida, né? Como é que é o esporte na tua vida? Porque eu acho que muitos aqui passam pela mesma coisa, né? Alguns não tiveram o esporte na infância, na adolescência e foram encontrar depois, né, mais maduros, vamos dizer assim, né? Outros tiveram esporte, né? Ficaram um tempo afastado por conta de faculdade ou mesmo de trabalho e voltaram, né? E outros como você, né? Também como eu, tal, que sempre o esporte permeou, né? A nossa vida direto, né? Conta um pouco, qual a importância do esporte para você? Puta, Mário, eu acho que para mim o esporte sempre fez parte da minha educação, cara. Eu não me lembro não ter o esporte como parte da minha rotina, cara, do meu dia a dia. Desde pequeno,
a rotina em casa era de manhã escola, chegar, fazer lição de casa e treinar à tarde, né? Não tinha ir para casa de amiguinho, ou ir passear no shopping, jogar fliperama. Não existia isso. Era treinar e quando voltava do treino, no final do dia, era tomar banho, jantar e cama. Não tinha muita opção. Então, assim, para mim, era parte da minha educação. E o esporte, para mim, eu acho que sempre me ajudou muito em tudo que eu fiz, venho fazendo, faço na minha vida pessoal e profissional, né? Eu acho que a resiliência que ele te dá, aprender a ganhar, a perder, respeitar, disciplina, cumprir horário, conviver não com dor, mas com aquelas, assim, sabe, sempre não reclamar daquelas coisas das situações do dia a dia, treinar em piscina fria, acordar 4h30 da manhã para fazer treino de madrugada com 15 anos de idade, viajar, conhecer gente, ter os amigos, enfim. O esporte para mim sempre foi essa parte da minha formação, e eu acho que hoje, não sei, muito do que eu sou hoje eu acho que eu devo ao esporte, né? Por ter me construído dessa forma, né? E Davi, você também, quando você foi para aquela área, naquele momento que você vai para o mercado de trabalho, né? Você também foi procurar, mesmo sendo jornalista, né? Fazendo pós em comunicação, comunicação empresarial, comunicação empresarial, tudo. Você também foi para uma área de trabalhar em empresas ligadas ao esporte, né? Conta um pouco isso pra gente. Sim, Marion. Na verdade, assim, a minha intenção de ser jornalista era para que eu pudesse trabalhar com jornalismo esportivo, que era sempre foi minha paixão. Desde pequenininho eu acordava e ia ler o jornal, a sessão de esportes, para saber quando tinha sido o jogo do Santos, meu time, na noite anterior, né? Que tinha que dormir cedo, não conseguia ver e tinha que ouvir no rádio, né, o jogo. Então, eu logo no começo da minha carreira profissional, eu fui trabalhar justamente com jornalismo esportivo, trabalhei no Lance, que é um jornal, enfim, na época era um jornal novo e que bastante vertical nisso. Depois, quando eu migrei para a área corporativa, eu trabalhei em agência de comunicação com contas relacionadas ao esporte, e depois eu fui conhecer mais a fundo quando eu trabalhei na Nike do Brasil, que, enfim, era a empresa, o sonho, né, para um profissional que gosta de esporte trabalhar, né? Para mim era a Disneyland, era como se eu estivesse na Disney, meu trabalho era na Disney do esporte, né? E aí depois migrei do que é a comunicação empresarial para o marketing esportivo, né, que estava começando ainda no Brasil. Eu fui talvez um dos primeiros profissionais dessa área para pegar ali desde quando o Brasil recebeu o direito de sediar a Copa e os Jogos Olímpicos. E aí, depois passei pela Samsung nessa área e entrei no MEC 10 anos atrás para cuidar da área esportiva, né? E aí, depois da minha jornada aqui no MEC, eu volto para a área de comunicação, né? Depois dos Jogos Rio 2016. Você entrou no MEC para cuidar de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, né? Exatamente, eu entrei no MEC 2010 para começar a preparação do projeto Copa e Jogos Olímpicos do Brasil. E aí você me procura para começar a treinar, né? E aí conta para a galera aí qual foi o teu primeiro desafio aí que você resolveu fazer lá na Run Fun, na área de esporte. Pois é, né, meu? Como nadador, assim, já cansado de água, e eu trabalhava na Nike na época, enfim, e toda aquela questão da corrida de rua crescendo no Brasil e empolgando todo mundo, eu quis também entrar aí, né? Como nadador, a gente não gosta muito de correr, né? Mas, enfim, estava na moda e era uma maneira até de eu conhecer uma outra modalidade, porque a natação já estava um pouco cansado e não tinha quem, enfim, não poderia ser outra pessoa senão o Mário, sempre foi o cara, né? A Running Fun sempre foi a assessoria, a equipe de treinamento de corrida. Então, enfim, entro na Running Fun para poder entender o que é corrida, para poder conhecer a preparação, porque é uma corrida com a intenção de correr provinha de 5, 10K que tinha todo final de semana em São Paulo, né? Mas com o tempo eu não me contentei só com isso e queria crescer. Passei a correr 15, né, as 10 milhas, né, 16,
logo na meia maratona. Quando eu fiz, acho que, sei lá, 2, 3, 4 meia maratonas, decidi que era, assim, que eu não consigo me contentar, Maria, eu sempre preciso de um objetivo maior, queria disputar uma maratona, né? E aí fui buscar, conhecer quais eram as maratonas, o que tinha, timing e tudo mais. Quando me surgiu a oportunidade, eu já trabalhava no McDonald's, de correr a maratona de Londres por um convênio, enfim, que o Mac tinha lá em Londres com a organização da prova, consegui uma inscrição, e aí caiu para você aí me colocar em forma para eu disputar essa maratona. Não foi difícil para a gente. E aí comecei a ter um pouco de... e aí, mas foi difícil para mim treinar aqueles longões, etc., para chegar na maratona. Mas cheguei, enfim, concluí a maratona dentro do que a gente tinha proposto a fazer, do tempo, nos ritmos, deu tudo certo, foi muito legal. Quando concluí a maratona, Marião, falei, poxa vida, tenho 2 caminhos aqui, né? Ou eu faço uma outra maratona para melhorar o tempo e aí buscar performance, ou vou para algo mais, né? E como eu nunca fui muito fã de corrida, né? Na verdade eu estava ali correndo e entrei naquele negócio da corrida e não conseguia sair mais porque eu tinha que completar uma maratona, eu tinha que ter o título de ser um maratonista. Falei, quer saber? Acho que a transição natural é o triatlo, né? Sei nadar, sou um bom nadador, agora já sou um maratonista, né? Só falta a bicicleta, né? E aí que eu descobri que só faltar a bicicleta não é tão simples assim, né? E foi quando você me permitiu fazer, mudar de turma, né? Da corrida para a galera do triatlo. E aí abriu um outro novo mundo na minha frente, né? E eu acho que é legal comentar isso, né, para todo mundo aí, porque quando eu falei que foi fácil treinar o Davi, é porque é o seguinte, primeiro pelo passado histórico de esportes, né, é mais fácil, né, quando você já pega um atleta que, sempre foi atleta, tal, é mais fácil. Segundo, porque nós nadadores, né, a gente é meio CDF, né, então a gente segue as coisas que o treinador fala, né, e então treinar nadador, né, ex-nadador, né, é mais fácil, né? Tirando aquele ajuste, né? De entender que você já não é mais um garoto, né? A gente é mais fácil porque o cara é disciplinado, é um disciplinado, né? Galera entrando aí, manda abraço a todo mundo. E aí você começou, né, Davi? O que eu achei bacana, e eu acho que é legal, que esse é um dos recados legais desse bate-papo, né? É que você começou da maneira correta no triatlo, né? Você começou fazendo short, não é isso? Primeiro, antes disso, eu comecei treinando. Antes de qualquer competição, comecei treinando, conhecendo principalmente bicicleta. Eu nunca tive contato com bicicleta, só na infância, enfim, as bicicletinhas de garoto, de andar por aí, mas eu nunca pedalei, não era parte da minha rotina. Então, primeiro foi entender o que é a bicicleta, o que é um pelotão, como que faz, quais são as regras, toda a parte de segurança, enfim, tudo isso, e tentando casar com as 2 outras modalidades, né? Mas depois de um período de treinamento com vocês, com toda a equipe, né, de treinadores da Running Fan, fui participar da minha primeira prova e foi um Troféu Brasil na distância short, lá na USP. E foi muito legal, porque... Foi na USP a primeira, não foi em Santos? Foi na USP. Não foi em Santos, foi na USP. E nadei lá na raia, né? Mó medo, assim, nadar naquela raia da USP. Mas, cara, como, enfim, primeira vez, né? Acho que eu saí da água em primeiro. Imagina, nadei os 750, puta, a milhão, dei um pau em todo mundo, saio da água em primeiro. Porra, legal, vou pra transição, pego a bike, tudo, etc. Quando eu saio ali da linha, né? Para começar o percurso de bike, meu óculos embaçado, Marião, eu não enxergava nada. Tiro a mão do guidão para limpar o óculos, sofro um acidente, caio no chão. A sorte foi que não aconteceu nada com a bike, só saiu a correia, me ralei no cotovelo, joelho, etc. Mas, enfim, levantei e segui em frente. A bike lá, o clipe estava meio torto, mas fiz lá os 20K.
e depois corri. Eu tenho até uma foto, cara, assim, de frente, com o sangue caindo ali em tudo que é lugar. Mas na hora que eu cruzei a linha de chegada, cara, eu falei assim, porra, meu, isso aqui é muito legal, sabe? Adorei esse negócio Triatlon é muito legal. de triatlon, né? Muito legal. E aí falei, pô, vamos, né? Vamos começar a treinar mais. E aí comecei a me dedicar mais. Vamos para a próxima, comecei a me dedicar mais. Eu acho que eu fiz mais um short, aquele do Guarujá, que tem lá no canto da Enseada. Porque aquela provinha é legal, porque aquela provinha ela é mó mentira, cara. O mar não tem 750, a bike não tem 20 e a corrida não tem 5. Então, assim, então você vai lá, faz um puta tempo rápido e acha que, meu, você tá bem, né? Tá voando. E eu fiz umas 2, 3 vezes aquela provinha antes de partir pro Olímpico, né? Meu primeiro Olímpico foi o Inter de Santos, que é uma belíssima prova. Um abraço pro Núbio, que organiza. E essa prova é sensacional, porque, bom, nadar em Santos é uma delícia naquele mar, e depois o percurso do Internacional de Santos, você sai para Anchieta, na estrada, numa reta, um asfalto legal, bicho. Então, assim, socar a bota na bike e depois correr os 10K ali na orla, que é uma delícia quando não tá tão quente, né? E também, assim, fiz 2, 3 desse, também as etapas do Troféu Brasil, né? Não existia Tri-Day ainda, o Tri-Day estava começando, não tinha. mas aí eu já queria mais, né, Marião? E aí eu falei, Olímpico já é para novato, né? Mas isso é legal. Quero algo mais, né? É legal só parar um minutinho, assim, porque é o seguinte, né? Você começou com um short, que é uma coisa que os treinadores falam direto para a galera. Começou com um short, que é uma prova de 1h10 para um cara bom, até 1h30, né? Depois foi para o Olímpico, que parece que é pouco, mas é uma prova de 2 horas e pouco, né? Como se fosse uma meia maratona normal aí, né? E aí você fez 3 Olímpicos desse e aí você foi para o meio, né? E aí foi fazer o 70.3 que muitos atletas aqui nossos são adeptos e fazem. E esse ano a gente ia bater o recorde no 70.3. Tomara que tenha no final do ano para a gente bater esse recorde de participação. Mas conta aí o teu 70.3. Pois é, não, e olha só, tô vendo aqui a Denise dizendo que deu um final no susto. Esse foi em 2018, acho que foi no Troféu Brasil ou no Inter de Santos. Cara, eu terminei a prova, era um Olímpico. Eu terminei a prova, eu tava destruído, eu tava treinando já pro Iron, né? Aí já mais pra frente. E foi culpa, sabe de quem? Foi culpa do treinador Silvio Camargo, porque faltavam 2 quilômetros para terminar, ele me veio com um copo de Coca-Cola, me deu assim, e eu não sabia o que era, peguei e tomei, cara. Puta, acabou comigo. E eu me lembro ela tirando foto, cara. Eu tenho umas fotos até hoje morto no chão. Assim. A Denise testemunhou isso, né? Testemunhou, ela tava tirando foto, puta, eu tenho umas fotos assim, meio comprometedoras, assim, eu meio morto no chão, mas voltando, então, aí, bom, depois que eu fiz alguns, e eu acho que eu fiz mais de 3 ou 4 Olímpicos, mas eu devo ter feito no mínimo 5, e aí, porra, eu falei, eu quero pra esse negócio de Ironman aí, né, agora eu quero ser um Ironman, só que tem 2 Ironmans, né, tem o 70.3 e o full, né, o Ironman normal. E aí a primeira prova foi em 2016, que deu uma coincidência legal, porque eu tinha que ir para os Estados Unidos numa convenção do McDonald's, em Orlando, e alguns meses antes, enfim, fazendo todo o planejamento e tal, eu vi que ia ter um 70.3 da Flórida, que é numa cidadezinha assim, 1 hora de Orlando, no fim de semana que eu estava lá. Eu falei, pô, essa é a prova. E aí, bom, com você e com os treinadores da Running Fun, a gente começou toda a preparação para o 70.3, que não, é diferente de um Olímpico, é diferente de um short, né? E aí, fiz o 70.3, cara, me apaixonei, assim, é a distância, acho que mais legal para quem já não quer muito velocidade, pulsação alta, sabe? Para quem tá afim de curtir mesmo. E eu tava nessa época, assim, de quero curtir, meu, puta, e para mim o esporte sempre foi também uma terapia, né, uma válvula de escape, então essas provas ajudam bastante. E aí, Mariel, depois dessa fiz mais uma,
isso foi em 2016. Aí eu fui fazer o outro, eu fui fazer em abril de 2017, um ano depois, que foi no Texas, essa prova. E depois, em novembro de 2017, eu fiz a de Punta. Que assim, depois dessa de abril eu já não tinha muito objetivo, e assim, eu preciso ter um objetivo para poder treinar, para poder cumprir a rotina, etc. E aí, o pessoal me orientou, o pessoal lá da Running Flow falou, pô, faz Punta, que é uma prova rápida, uma prova para tempo. E aí aliei, né, assim, com a minha esposa, enfim, de a gente fazer um fim de semana legal em Punta, tal, e fomos, e o fato foi, Marião, fiz sub 5, que pro meu nível, para mim, era um super tempo, e aí foi meu personal best. E aí quando terminou, na verdade assim, entre o abril e novembro de 2017, quando eu estava escolhendo qual seria o objetivo do final do ano, chega final de maio, termina o Iron de Floripa, chega aqueles e-mails lá do Galvão, de toda a turma, falou, abriu inscrições, e a galera, né, no dia a dia, nos treinos lá na USP, falou, não, é difícil, tem que se inscrever logo, senão não tem vaga, etc. Um belo dia eu tava lá, enfim, um belo dia não, uma bela noite, estava na cama, olhando, enfim, rede social, chega uma mensagem lá do Galvão para se inscrever, escrevi. Só que isso para maio do ano seguinte, ou seja, um ano antes. E aí eu falei, agora eu vou ter que, em algum momento, vou ter que começar a treinar para esse negócio. Mas logo eu inscrevi para esse de Punta, que era em novembro. Quando termina a Punta, aí não tinha jeito, tinha que começar a preparação para maio, né? Já era novembro, começar toda a periodização. E aí foi quando eu comentei com você e com os demais treinadores de que agora a coisa ia piorar, né? E eu lembro muito bem desse dia. E aí a gente... Lembro muito bem, quando você falou comigo, a gente sentou e você falou, Mário, quero fazer o Ironman. Eu acho que aí é legal, eu vi até o Marcelo aí falando, o Marcelo antes, então eu fiz tudo errado. Não, Marcelo, você não fez tudo errado. Você tem uma base muito grande na corrida, mas eu acho que é importante a gente falar que essa escadinha, né? Começar com short, fazer olímpico, fazer meio, né? Dá tempo, isso cria uma base muito boa. Quando você veio falar do Ironman com a gente, né? Para mim estava tranquilo, porque eu acompanhei. Você fez a maratona, você fez o short, você fez o olímpico, você fez o meio, você fez 4 meios, entendeu? Então, foi tranquilo. A única coisa que a gente conversou era se prepara, porque vai mudar a tua agenda, né? E isso é legal, né? Conversar, né, Davi? Falar, né? Porque, todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo tem família, né? Você com 2 filhos lá gêmeos, né? Pequenos, né? Então teve que negociar. Falei, negocia com a mulher porque o bicho vai pegar, né? Não, e foi exatamente isso. E o bicho pegou e negociei com a minha mulher, que foi, enfim, nota 10 e sempre me apoiou, apesar de reclamar de vez em quando, né? Quando, tinha que sair à noite, não podia ir no cinema, tava sempre ali pensando, mas amanhã tem treino cedo, tô cansado, enfim, essas coisas que todo mundo que faz esporte sabe. Mas, não, e aí foi, Marião, e realmente, assim, treinar para um Ironman é totalmente diferente do que treinar para 70.3 e para as provas mais curtas. Requer dedicação total, requer muito esforço, assim, realmente tem que organizar a vida para isso, né? Não é, isso deixa de ser uma parte da tua rotina e passa a ser a prioridade, e todo o resto tem que girar em torno disso, né? Se realmente você quer chegar com um mínimo de condições, não para tempo nem nada, mas para chegar bem, né? Porque também ninguém quer chegar, estafado e mal e nem nada, né? Precisa do mínimo de condição. E eu senti isso na pele, cara. O verão de 2018, aí em São Paulo, para mim, foi terrível, assim, em termos de treinamento. Volumes altíssimos, treinamentos pesadíssimos, né? Mas que eu tava assim, convencido de que era isso que eu queria. Eu queria fazer esse Ironman por tudo na minha vida. Eu achava que eu podia, era uma competição minha comigo mesmo, sabe? Não estava provando nada para ninguém, não estava fazendo nada
eu estava fazendo comigo mesmo, enfim, e aí foi que o treino começou a ficar pesado, o tempo começou a passar, e aí veio o que veio depois, né? E aí que é a parte mais, né, mais importante desse nosso bate-papo, né, que a galera deve estar babando aí, né? Então é o seguinte, pessoal, o Davi treinou pra caramba, né? Como ele faz tudo certinho, a coisa foi indo muito bem, mas 4 semanas antes da prova, o Davi entrou num processo de cansaço muito grande, né? E aí eu queria que você comentasse sobre isso, já entrando, vamos dizer, já acelerando, porque senão a gente não vai ter tempo aqui para contar toda a história. Mas, né, um mês antes você começou a ter problema, não foi? Pois é, eu fiz como parte do treinamento, 6 semanas antes, eu fiz o 70.3 de novo da Flórida, porque aquela mesma reunião que eu tive em 2016, eu tive em 2018 em Orlando, e calhou de novo de ser no mesmo fim de semana a prova 70.3, então eu fiz como parte da preparação em 70.3, cansado, enfim, sem descanso, imagina. E quando eu volto para o Brasil, sentia que tinha alguma coisa errada, enfim, era um cansaço acima do normal, muito resfriado, o corpo não estava respondendo bem aos treinamentos, já não tinha aquela vontade, aquela motivação que eu tinha antes, e achava, né, Marião, como qualquer atleta, que tinha alguma coisa errada com o treinamento, com o descanso, com a alimentação, com a nutrição, enfim, com a minha rotina, com o overtraining, enfim, você pensa de tudo, né? Eu me lembro, a gente conversava e falava, pô, não, mas não tem nada errado em termos do planejamento, enfim. E aí, bom, você começa a escutar um pouco o corpo, então reduzia alguns longões, tentava diminuir a intensidade, enfim, tentar ir levando, né? Faltavam 3, 4 semanas, tentar ir levando até chegar. E depois ia entrar na fase de polimento. E eu achava que a fase de polimento ia resolver todos os problemas, né? Mas o corpo cada dia pior, me sentindo mal, enfim, uma série de problemas. Quando, uma semana antes da prova, do Iron, já de Floripa, realmente eu estava com muita febre, mal-estar, fraco, enfim, tinha perdido peso, toda a massa magra, né, que tinha adquirido, já tinha mais, enfim, a coisa não estava legal. E aí eu fui falar com o meu irmão, que é médico, o Henrique, e falei, meu, tem alguma coisa errada aí comigo, o que eu faço? E aí ele me orientou a fazer alguns exames, eu fui fazer exames de sangue, urina, essa coisa toda, e o resultado deu... enfim, nada dentro dos conformes. O som mudou um pouquinho, Davi, o som mudou um pouquinho. O som deu uma mudada aí. Perdi teu áudio, Maria. Então. Alô? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Peraí, talvez o problema seja agora voltou. Agora voltou. Voltou. Tá ouvindo? Voltou. Vai lá. Tô ouvindo. Não, então, e aí eu achava que, enfim, tinha alguma coisa errada. Isso foi na sexta-feira, 10 dias antes da prova. Na quinta-feira seguinte, ou seja, 3 dias antes da prova, eu volto no médico, era um infectologista, para rever os exames, tinha refeito os exames e tudo. E ele, num exame, me apalpando, ele identifica que meu baço estava muito dilatado, assim, dilatado perigosamente, tá? E me recomenda não fazer a prova, tá? Meu irmão também, como médico, falou, bicho, você não vai fazer um Ironman. E o médico, e eu falei, doutor, essa opção não existe. A pergunta aqui é, o que eu preciso fazer para completar o Ironman, né? Bom, ele falou, depois de muita discussão e que ele não queria me liberar, ele falou o seguinte, eu sei que eu não vou te convencer, mas eu te peço 2 coisas. Pelo amor de Deus, não caia da bicicleta. Nossa. E aí, Marião, foi aí que eu fiquei morrendo de medo, porque cair da bicicleta é algo relativamente normal, e ele recorda que no meu primeiro triatlo eu tinha caído da bicicleta, né? E 2, se você tiver realmente estafado, para, né? Cara, bom, o médico, isso era na quinta, na sexta eu viajo para toda aquela energia positiva da prova, já te faz sentir melhor, já me senti um pouco melhorzinho, achava que também tinha um componente psicológico, enfim, achava que era um monte de coisa, né? Bom,
chega domingo, faço o Eu Ironman, até obviamente te já tinha liguei no mudado sábado, né? toda, junto com... A gente se falou no sábado porque eu estava achando Você me ligou no sábado... Eu estava achando que você estava com uma mononucleose, né? Porque você achou que talvez tivesse. Que era exatamente, que era uma das hipóteses do momento. Então, o que a gente fez no Mário, né, no sábado, com você? A gente mudou todo o planejamento e disse, olha, agora não tem nada de tempo nem nada. Você vai fazer uma prova conservadora para chegar. O objetivo é cumprir. E assim foi. Então, eu fiz a prova, fiz uma natação perfeita, nadei para 58, os 3.800, assim, bem, com uma navegação, assim, precisa. E aí, Marião, fiz a transição andando, e a transição lá de Floripa da água para bike é longa. Fiz andando, demorei 9 minutos na transição, tudo tranquilo, garanti, nutrição, bebi água, fui no banheiro, coloquei todo aparato, etc. Cara, fiz a bike, 30 por hora, gostoso, ali tomando cuidado para ninguém, para não estar próximo de ninguém, sempre com aquela coisa do médico, né, na cabeça, você não pode cair, você não pode cair, não pode cair. Só que, na segunda metade do percurso entrou um vento ferrado e fez com que diminuísse o ritmo, mas até aí tudo bem, porque eu não estava preocupado com performance, né? E aí na corrida, fiz uma corrida, os primeiros 5, 6K tranquilinho, correndo bem. Só que, lá em Floripa tem aquela subida da igrejinha, que agora eu sei que os caras tiraram, mas tinha aquela subida da igrejinha que mata todo mundo. E eu já estava com o corpo super desgastado, todo errado, tudo mal. E aí depois foi um Deus nos acuda, os últimos, do quilômetro 11 talvez, quer dizer, os últimos 30K, foi um Deus nos acuda, e quem me salvou? 2 pessoas me salvaram. Primeiro, Roberto Fragoso, o Fragosão, nosso atleta que estava lá. Ironman já de vários anos de Ironman. Só que assim, ele estava pior que eu. O Fragoso estava pior que eu. Então, tipo, bicho, vamos um do lado do outro aqui e vamos um dando força pro outro. E a gente foi batendo papo, falando de vida, falando de família, de filho, de emprego, falando de tudo, menos de Ironman. E fomos indo. E depois veio o Duda Blay, que era o treinador, tava lá, outro figuraça, com a bikezinha do lado da gente, filmando a gente, tirando foto e falando besteira pra gente levando até o final. E foi, até que concluí a prova, que foi uma das maiores, assim, Mario, uma das maiores emoções da minha vida. Só que assim, todo aquele problema que eu tinha antes e que eu achava que ia passar depois da prova, nunca passou. Começou a piorar. Os primeiros dias eu achei que era resultado, quer dizer, do próprio esforço da prova, mas o tempo foi passando e eu já deveria ter me recuperado, né? E não aconteceu, até que no dia 13 de junho eu tive acordando cedo em casa para ir para trabalhar, e eu tive uma síncope, caí duro no chão, bati a cabeça, e fui levado pro Einstein. Isso depois de assim, passar dias com febre, com calafrio, né, noturno, etc. E quando eu vou para o Einstein e fazem os exames, detecta que eu não tinha mononucleose, nem uma virosezinha, nem nada. E não era psicológico nem nada. O que eu tinha era um linfoma super agressivo, e que exigiria então dali um tratamento imediato, enfim, nem sair do hospital. E ali, depois de alguns dias, onde se identificou exatamente o tipo de linfoma, começou já o tratamento de quimioterapia, e eu fui sair do hospital 2 semanas depois dessa primeira entrada que eu dei, achando que à tarde eu ia voltar para casa, entendeu? Davi. E aí começou esse novo capítulo aí, né? Davi, só uma coisa que eu acho que é importante, um detalhe aí que você comentou, né? Então, quer dizer, você acaba um Ironman, né, que é um desafio para todo mundo, né? Ainda mais para quem tem que lidar com família, com trabalho, com tudo. E você fez um Ironman já com câncer, sem saber que tinha câncer. Aí você tem um desmaio, exato, vai para o hospital, e aí tem uma cena que você não contou, que eu acho que é legal contar, que é você no quarto, com teu pai, que é cardiologista, com a tua mãe, com a tua esposa, e aí chega um médico, né, super sensível, entra e fala para você o quê? Super sensível, demais. Ele simplesmente, do nada, atira assim, olha, você
Davi, é o seguinte, saíram os resultados dos exames e você está com câncer no estômago, no abdômen e na cervical. Essa hora eu estava sentado na cama e como você falou, estava meu pai, que é cardiologista, minha mãe e minha esposa. Eu só recordo de ter passado um filme assim muito breve na minha cabeça e dito assim, bom, agora acabou, né? Terminou. Eu não aguentei e só falei que assim, vou desmaiar. E eu só me lembro que eu acordo com aquele fuzuê no quarto. Imagina aquela loucura toda, o que aconteceu, o que aconteceu. E aí me deu conta de que não tinha sido um desmaio, tinha sido uma parada cardíaca. E eu tive a iluminação do meu pai estar ali, e ele também teve a presença de espírito de rapidamente me trazer de volta, né? Eu tava monitorado por máquinas e aquelas máquinas realmente fizeram o famoso PI, né? O PI constante por 11 segundos. Quando eu volto, aquele fuzuê e aí me instalam como chama, marca-passo externo no meu coração, me levam para UTI cardíaca achando que eu tinha algum problema cardíaco, e eu nunca tive problema cardíaco, pelo contrário, né, como atleta, meu coração ia muito bem, obrigado. E aí começa, Mario, uma nova história, um novo capítulo, que era como transformar essa sentença de morte, literalmente, numa afirmação da vida, né? E aí nem preciso contar que trocamos o médico, esse médico foi chutado, sumiu dali e assume um médico que é um colega da família, enfim, uma pessoa no qual a gente confiava, meu pai conhecia ele há muitos anos, ele é convidado a assumir o meu caso, e o que ele conseguiu fazer habilmente, né, Mario, é estabelecer na minha cabeça um paralelo entre o que foi o treinamento para o Ironman, para uma maratona, com o que seria o tratamento para superar o câncer, né? Eu acho que ele teve uma presença de espírito, uma habilidade muito grande de colocar isso na minha cabeça, que de alguma forma tornou aquele incerto, aquilo lá que você não sabe o que é, que você ouve falar, que você escuta tanta gente, né? E que você nunca acha que vai passar com você, em algo que era mais ou menos sabido na minha cabeça, né? Então ele virou e falou assim, cara, é o seguinte, pra você treinar para Ironman, você precisa treinar 4, 5, 6 meses, não é? Então aqui teu tratamento também vai durar 4, 5, 6 meses. Bom, você precisa ter disciplina, resiliência, superador, paciência, respeitar o teu treinador, comer bem, se hidratar. Enfim, uma série de coisas que ele começou a falar que eu tinha acabado de fazer, né, meses antes. Ele falou, cara, é o seguinte, você vai fazer a mesma coisa, só que agora com outro objetivo, né? Antes você escolhia que Ironman você queria disputar, agora você não tem escolha. Você vai ter que competir esse Ironman e vai ter que chegar na linha de chegada bem. E, cara, aquilo entrou na minha cabeça e eu falei, porra, bicho, vambora. Eu sei como é isso e de novo, eu vou fazer o que tiver que fazer para superar esse negócio. Então, assim, foi muito legal, né, agora falando, depois, mas eu acho que foi muito legal, assim, o que o médico fez, né, e saber usar essa minha experiência com o esporte para superar algo que, pô, assim, você nunca sabe se vai estar aqui amanhã, né? É complicadíssimo. E aí daí que nasce a ideia do livro, né? Exatamente. E é legal, porque a gente tem aí mais 8 minutos, talvez 7. O Davi, né, não só, né, passou pelo processo todo, né, desse câncer altamente agressivo, né? Então, quer dizer, o Davi quase morreu 2 vezes, né? Né? Porque teve a parada cardíaca, depois teve o câncer agressivo, né? E enfrenta toda aquela batalhada de exames e de quimioterapia, tudo. A gente ia acompanhando, e todos os seus amigos e todos os atletas iam acompanhando, né? E isso semanalmente. Você sempre foi um cara muito querido, né? E o hospital estava sempre cheio, tudo. E para a gente contar essa história legal, assim, o Davi pegou toda essa experiência e lançou um livro que foi lançado segunda-feira, logicamente sem ser impresso por conta da pandemia, mas foi lançado pela Editora Planeta na Amazon, né? Nós vamos sortear aqui 5 livros, então a gente está comprando 5 livros para sortear entre todo mundo que está aqui. Aí o Davi depois faz uma dedicatória para a turma, tá? O Daniel vai cuidar disso, a gente vai dar os sorteados, mas está lá na Amazon, né? Que é Rotina de Ferro, certo? Rotina de Ferro, né? Exatamente. O livro
Rotina de ferro, o nome vem justamente dessa alusão, né, do Iron Man com a rotina, que era a base, né, para poder superar tanto um Iron Man quanto a doença, né. O livro foi, enfim, foi talvez um passatempo que eu tive, e a gente comentou há pouco, eu sou jornalista, gosto de escrever, e na verdade eu fui relatando o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo no tratamento, sempre fazendo um paralelo com a atividade esportiva, né. E fui, até que, bom, conclui o tratamento, eu fiz as sessões de quimioterapia, fiz o transplante de medula óssea para concluir o tratamento, e depois fui já liberado para voltar à prática esportiva. E é isso que eu quero contar, Marião. Porque aí, quando eu volto, e quando terminou o tratamento, né, na verdade, durante o tratamento, junto com um colega de trabalho, que era meu chefe na época, a gente criou um projeto de que a gente ia fazer um Ironman 70.3 juntos, depois, para celebrar a superação desse problema, né? E quando termina o tratamento e eu posso voltar a treinar, eu precisava treinar para estar preparado para o 70.3 que a gente ia fazer depois. E eu chego para o Mário e falo, Marião, bom, preciso da tua ajuda, porque, enfim, preciso tirar esse veneno do meu corpo e voltar a ter o mínimo de condições para disputar um 70.3. E aí, foi lá no escritório da Running Fan e o Mário virou para mim e falou, Davi, é o seguinte, cara, eu nunca treinei um paciente recém-saído de uma doença como essa, preciso estudar um pouco, porque a gente tem que fazer as coisas certas. Não dá para sair treinando achando que é o mesmo uma pessoa de 6 meses atrás. E foi muito legal, porque 2, 3 dias depois o Mário me liga, né, Mário, e fala assim, Davi, pô, agora já estudei, já sei mais ou menos como é que é, tá, vamos lá. Tá aqui teu treino para amanhã. Falei, vamos lá, qual que é o treino para amanhã? São 3 minutos caminhando na esteira, controlando a pulsação. Eu quero que quando você terminar, você me mande o gráfico lá do Garmin. Eu falei, porra, Mariana, você tá de sacanagem, pô. 3 minutos na esteira, nem mais nem menos, tem que fazer alongamento, tem que fazer fortalecimento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não esquece de tomar água, papapá. Porra, beleza. Vai o primeiro dia, eu mando pro Mário o Garmin, falou, pô, a pulsação tá alta. Eu falei, não, Mariana, mas você tá de sacanagem, né? Tá, então tá bom, próximo dia 4 minutos. E foi, acho que durante uma semana, ou mais, aumentando minuto por minuto, controlando o batimento cardíaco. E depois, com o tempo, enfim, aí já começa a sair da caminhada, já ir para uma corridinha leve, etc., até quando você me libera para voltar para a turma mesmo, né? E também nos treinos de ciclismo, né? Que eu precisava, enfim, voltar. E essa história, porra, sensacional. E fiz. Depois, ali em junho do ano passado, de 2019, junto com esse meu ex-chefe, nós concluímos o Ironman 70.3 de Eagleman, que é em Maryland, nos Estados Unidos, para celebrar essa volta, né? E agora já estamos pensando no próximo. A gente ia fazer outro esse ano, mas com tudo isso que está rolando, vai ficar para 2021. Então você vai ter que me aguentar de novo, Mário, e me treinar mais uma vez. Vai ser um prazer, vai ser muito mais fácil. Mas o que é legal deixar aqui claro, que a gente tem aí mais 2, 3 minutos, é o seguinte. O Davi, além de ter feito, como ele é disciplinado, fez tudo certinho, era isso mesmo, 3 minutos, 4 minutos, e foi crescendo, então fez tudo direitinho. Ele ajudou o chefe dele a perder 16 quilos, porque ele não treinava, e fazer 70.3. Então também tem essa história. Uma coisa importante deixar claro para todo mundo é que esse livro, ele tem toda a verba, toda a arrecadação das vendas do livro para a associação. Fala rapidamente o nome da associação, Davi. Bom, então, todos os direitos autorais do livro estão sendo doados para a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que foi a doença que eu tive, que faz um trabalho sensacional em ajudar pessoas que talvez não tenham tido o privilégio que eu tive de ter um bom médico, estar num bom hospital, ter acesso aos remédios, né, todo medicamento, tratamento. Então, acho que é um pouco e que também me ajudou enquanto eu estava em tratamento. Então, enfim, eu fiz questão de poder doar para eles, porque eu imagino que isso vai ajudar pessoas que hoje estão aí lutando contra essa doença e não têm condições. Então, quanto mais livros a gente vender, não vai vir nada para mim, não. É para eles, e eu quero que seja para eles que eles merecem. Divulga esse livro, o livro já está no top 5 da Amazon, está brigando com a Michelle Obama, vamos passar a Michelle Obama.
Divulga para todo mundo. Faltam 1 minuto e 20. Davi, fala para a galera aí o seguinte, porque eu acho que tem uma relação, né, tem uma correlação nessa história do que a gente vive hoje. Tem muita gente aí passando uma situação difícil de estar aí em casa, tal. Fala para a galera qual é o recado que você gostaria de deixar para essa galera que sabe que tem aí que está tentando se virar em casa. Temos 50 segundos. Bom, primeiro não reclamar de barriga cheia, né? Eu acho que quando a gente acha que está ruim, a gente olha para o lado e vê que tem outro tá pior que a gente, né? Então acho que todos nós que estamos aqui nessa live hoje, graças a Deus temos condições mínimas de poder passar por uma quarentena com a geladeira cheia, com o conforto de casa, com ar-condicionado ou com calefação, 30 segundos, coisa que muita gente por aí não tem. E assim, eu acho que se apoiar enfim, nas pessoas queridas, nas coisas boas, nunca pensar por que comigo, e sempre, enfim, eu pelo menos tenho isso comigo, sabe? Otimismo para tudo, acho que sempre ver o lado positivo, ver o copo meio cheio, não meio vazio, para que tudo isso fique mais fácil, né? Senão fica tudo muito chato e não é legal. Legal, Davi. Muito legal, cara. Pessoal, acabando.